Boa noite, meu nome é Camila. A gente está aqui mais uma quinta-feira para a gente fazer uma leitura de um capítulo do livro de Provérbios e fazer as nossas reflexões, as nossas considerações sobre aquilo que a palavra de Deus instrui a nossa vida e no nosso coração. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 5 do livro de Provérbios e o título desse vídeo aqui no Quinta com a Palavra é O Pecado que Deus Odeia. O texto de Provérbios, capítulo 5, diz exatamente assim. Eu vou ler na íntegra e depois a gente faz as nossas reflexões. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa. Para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso de loucura, da sua loucura, se perderá. Esse foi o capítulo 5 do livro de Provérbios e todos os seus versos. E a gente pode perceber que esse capítulo ele aborda quase que completamente apenas um assunto, que é imoralidade sexual. Mas vamos lá. Primeiramente, primeiro de tudo, vejamos que lá no verso 12, o arrependimento que nos aflige, aquele arrependimento que aflige a gente quando a gente não dá valor à correção, à repreensão, ao aviso. A correção para o Senhor, a repreensão, ela é um ato de amor. A própria palavra, inclusive, testifica isso, que o Senhor ele só repreende, ele só castiga quem ele ama, como pai zeloso que ele é. E ele utiliza dessa e de muitas outras formas para nos ensinar. E eu precisava dizer isso. Pois bem, dito isso, esse capítulo ele aborda o perigo que é a imoralidade sexual e as consequências. E eu não vou falar sobre esse assunto e a gente não vai refletir sobre esse assunto para fazer medo para você ou para te provocar algum tipo de revolta. Veja, a gente sabe, muitos dizem que hoje que a Bíblia é um livro ultraconservador, que é um livro que quer mandar em você como você tem que viver a sua vida e que esse livro ele tem que ser reescrito, ele tem que ser atualizado. Mas o que a Bíblia vem para nos ensinar são os valores dos céus, os mandamentos, as leis e os estatutos conforme revelado pelo Senhor.
E o nosso corpo não poderia ficar de fora dessas instruções, sendo o Senhor o criador do corpo que a gente tem, do primeiro corpo e do último corpo. Então, as instruções que estão na Bíblia nos são dadas por aquele que é mais habilitado do que qualquer pessoa, qualquer especialista, ou todos os especialistas que nós temos na Terra, né? Para os que creem e que confessam a fé no Senhor Jesus Cristo, para os que creem e confessam que Jesus Cristo são o seu Senhor e Salvador, o corpo que nós temos é um templo, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, realmente, tem coisas que a gente não tem como fazer, porque sem ofender a santidade de Deus, tem coisas que a gente não pode praticar, porque senão nós estaríamos, de fato, ofendendo Deus da forma mais pessoal e mais íntima possível. E o livro de Provérbios, ele é muito rico nesses alertas, alertas sobre os perigos da imoralidade sexual, sobre os perigos do descontrole dos impulsos sexuais, vivendo os perigos de viver guiado por esses instintos, porque é um prazer, é prazeroso, né? Mas é um prazer, são prazeres, né, enganosos, porque apesar de eles serem atraentes, eles sempre levam, sempre, a uma ruína, seja essa ruína física, seja essa ruína moral, seja essa ruína emocional. Então a gente consegue refletir também um pouquinho que lá no verso 3, quando é falado da mulher estranha, é muito importante que não se veja que o problema é a mulher, não é esse o problema, e sim aquilo é apenas um exemplo de sedução, de como somos seduzidos. A reflexão que esses versos todos nos trazem, né, é do modo, né, é do modo que se realiza, né, a imoralidade e as consequências da quebra das normas divinas de castidade e de pureza. E aí, como resposta para controlar, né, esses impulsos, controlar a imoralidade, que sozinho dificilmente a gente vai conseguir fazer, o que a gente pode fazer e o que devemos fazer é uma entrega pessoal a Deus, nos entregar pessoalmente a Deus. E neste momento, eu estou detalhando tanto esse assunto aqui tratado no capítulo 5 e eu sei que ele vai completamente na direção oposta a tudo o que é praticado na nossa sociedade no dia de hoje, mas a palavra de Deus, ela faz isso, ela estabelece padrões morais santos. Não é para a gente ditar tendência, ditar moda, não é para agradar as pessoas e nem para se enquadrar. É, na verdade, a demonstração, né, o ensinamento de um padrão moral santo e celestial. Então, existe dentro da palavra de Deus, contrário à prática da nossa sociedade hoje, o aconselhamento de abstenção. A abstenção sexual no período que nós temos até o matrimônio, né? E esse é o exercício que santifica o relacionamento que vai começar, o relacionamento que vai vir, né? Santifica através da espera. E a realização do ato sexual no casamento consolida o padrão de relacionamento saudável, santo perante o Senhor. Este é o padrão determinado pela palavra de Deus. Para que assim a gente não tenha corrupção dos nossos corpos, para que assim a gente não tenha imoralidade dentro da gente construída e arraigada e habituada, para que a gente não banalize a comunhão sexual, né? E nem desvalorize o ato em si. Porque o ato pelo ato, o sexo pelo sexo, ele é um ato físico, mas as reações que ele desencadeia, elas são reações emocionais, são psicológicas, e essas reações, elas marcam profundamente as pessoas. Então, o contexto que o padrão, né, de moralidade da palavra de Deus traz para a gente é um contexto saudável e santo, né, conforme a palavra de Deus, porque une o esposo e a esposa e aprofunda o relacionamento e, por consequência, a comunhão da família. E aí, por quê? Por que esse contexto? Porque conforme a palavra de Deus, o casamento ele é uma aliança. E é uma aliança muito semelhante ao que a gente tem com Deus, né? É uma aliança de intimidade, uma relação de intimidade, uma relação de compromisso, uma relação de confidencialidade, uma relação de segurança,
Então a gente tem que se investir, se prestar, enfim, a reflexão é que nós devemos prestar e zelar realmente atenção e cuidados a essa relação. E inclusive existe a comparação, e é bíblica essa comparação, de que o casamento ele tem um nível de compromisso entre os cônjuges muito semelhante ao nível de compromisso que nós temos individualmente com Deus. Então, essa é uma parte da reflexão. Uma outra parte da reflexão, e aí continuando também, é que lá no verso 14, no capítulo 5, a gente pode observar também que Deus determina algumas coisas. E ele determina que o que cede à imoralidade sexual, à infidelidade conjugal, ele experimenta um profundo desgosto e remorso pela destruição da família e sofrimento pessoal. Por quê? É a quebra de uma aliança. É a quebra da aliança. E aí e gera essa quebra consequências fatais. Mesmo que é nessa quebra se quebrou porque algo parecia lindo, né? Por causa da quebra ali da aliança, da infidelidade, ou enfim, da imoralidade, parecia lindo, parecia bom, parecia maravilhoso, era feliz no começo, mas o final será amargo, de acordo com o que foi determinado pelo Senhor. Essa é a determinação do Senhor. E de Deus não se zomba. O que for semeado será inevitavelmente colhido. Jamais, muito importante também, jamais compreenderemos, na verdade, nessa nossa reflexão inteira e muitas outras que a gente pode fazer na palavra de Deus, que o sexo, ele é errado, ou ele é feio, ou ele é sujo. Jamais podemos compreender isso, porque o sexo, ele é uma oportunidade criada por Deus. O sexo não é feio, não é errado, não é sujo. O que é, desde que, na verdade, desde que dentro do estabelecido pela verdade, pelo padrão de moralidade dos céus, pelo padrão de verdade concedida pelo Senhor, dentro que realizado no âmbito conjugal. Vamos lembrar também uma coisa muito importante. Tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós fazemos, que nós sentimos, né? Tudo em nós para o Senhor, ele é claro, ele é revelado como se fosse uma folha de papel diante de nós, por assim dizer, né? Ou como se fosse situações, sentimentos, se pudessem, né, traduzir e projetar sentimentos, mas foi como se fosse tudo projetado numa tela de cinema, por assim, se a gente fosse fazer uma metáfora e um desenho imaginário. Mas é exatamente essa relação que o Senhor tem conosco. Tudo em nós ao Senhor é visível claramente. Os nossos atos, os nossos sentimentos, os nossos instintos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo. Tudo ele vê, tudo ele considera, tudo ele mede, tudo ele pesa e tudo ele julga. Lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 5, diz assim, diz, né, do Senhor assim: enxergar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e ao que pervertem o dinheiro do estrangeiro, o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque aquele que se compromete em aliança, né, como nós vimos agora em Malaquias, capítulo 3, 5, e ao longo dessa reflexão de hoje, aquele que se compromete numa aliança e quebra, ele é horrível aos olhos do Senhor. Ele é leviano, ele é falso, ele não é digno de confiança, ele também se enquadra como rebelde e como traidor. E eu espero que essa palavra aqui nessa noite, ainda que não tenha sido tão leve, né, mas extremamente importante, que essa palavra ela te ajude a compreender que os compromissos com o Senhor, eles são sérios. E é muito perigoso tentar o Senhor com os nossos pecados, né? Tentar o Senhor com os pecados de imoralidade, de adultério, de infidelidade. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, a gente retorna com mais um capítulo do livro de Provérbios e mais um exercício de reflexões para aumentar, agregar e nos fazer compreender mais do Senhor nas nossas vidas. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui
Deus te abençoe.